Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. O ataque russo à maior usina nuclear da Europa elevou as tensões no mundo. O agronegócio brasileiro monitora a guerra na Ucrânia e os efeitos em áreas como energia, insumos, crédito rural e avanço de pautas no Congresso Nacional, como o projeto de lei sobre a mineração em áreas indígenas. O Brasil possui estoques de fertilizantes para os próximos 3 meses, informou a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que representa a indústria aqui no país. A ANDA disse também que segue monitorando a guerra na Ucrânia, já que 25% dos insumos comprados pelo Brasil vêm do leste europeu. Neste sentido, o mercado está buscando soluções para possíveis cenários como de escassez. Você está vendo imagens da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que em live com o presidente Bolsonaro nesta semana, disse que enquanto houver guerra, a possibilidade de importar fertilizantes da Rússia neste momento está descartada, pois não há nem navios para carregar os produtos. Vamos já começar a análise do nosso painel, recebendo neste momento o Rogério Boeri, que é subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Kellen, poder falar com você e com seus espectadores. Muito obrigada. Neste momento, a gente gostaria de saber como o Ministério da Economia está avaliando os primeiros efeitos desta guerra aqui nas dinâmicas do agro brasileiro, desde crédito até disponibilidade de recursos, taxas de juros. Já há impactos estimados? Olha, a gente não teve ainda a ocasião para avaliar todos os impactos que isso vai ter no crédito rural. Mas o que a gente já sabia é que provavelmente o crédito rural virá com taxas mais elevadas, mas não diretamente por conta da crise no leste europeu. Isso vai gerar uma certa folga, porque as taxas elevadas são ruins para os produtores, mas elas abrem espaço para que a gente possa fazer mais crédito e possivelmente elevar um pouco os limites, porque os custos de produção vão tender a aumentar muito, né? Esse é um elemento importante. Você já trouxe para a gente, então, secretário, que há uma expectativa natural de elevação nas taxas de juros para o Plano Safra, mas há pouco a gente tratava dessa questão dos fertilizantes, ouvimos a própria ministra falando do cenário de escassez. De que maneira isso vai afetar a economia do nosso país? Olha, acho que nós vamos ter um impacto relativamente forte aqui, porque nós temos quase 1/4 das nossas aquisições de fertilizantes são do leste europeu, ali da Rússia ou da Bielorrússia, que é aliada da Rússia, está sofrendo sanções, não consegue também escoar a produção de potássio. Então nós vamos sofrer esse efeito direto, que nós vamos perder um fornecedor grande e vamos ter que disputar no mercado internacional, Canadá, Irã. O governo tem feito uma chamada diplomacia dos fertilizantes, né, diplomacia dos insumos, mas a disputa vai ser feroz, porque você vai tirar a Rússia mais ou menos 23% do mercado global de fertilizantes, você vai tirar 23% da oferta, mais ou menos. Se somar com a Bielorrússia, vai chegar aos 25%, mais ou menos, 26%. Então, isso é uma subtração de oferta e condições mais apertadas para aquisição. Então, se a situação se normalizar logo e se as sanções contra a Rússia diminuírem, aí o mercado vai tender a se regularizar. Mas na situação atual, o impacto realmente vai ser pesado.
Esse é um elemento importante que chama muito a atenção da nossa audiência. O senhor já trouxe, então, elementos que apontam para uma taxa de juros mais altas no plano safra, ou seja, o crédito acaba estando conectado com todo esse cenário econômico e que também vem de uma condição de guerra que a gente acompanha atentamente. E o segundo aspecto que você traz é justamente os efeitos da escassez de fertilizantes na economia brasileira, no setor produtivo. Secretário, a nossa audiência enviou perguntas para o senhor e eu vou pedir, então, para a gente ver na tela juntos. Vamos acompanhar? A pergunta é do Gleferson João e ele diz assim: sobre a liberação de custeio agrícola para a lavoura de trigo, não temos nada do governo. Por que isso? Super importante essa pergunta do Gleferson João, porque a gente está vendo o trigo atingindo máximas, pelo menos em 14 anos, na Bolsa de Chicago. Aqui há uma safra de inverno para ser semeada, eventualmente oportunidades boas de mercado, só que não tem recurso para custear essa safra. Quando os cofres vão ser abertos de novo, com taxas de juros controladas pelo governo? Olha, na verdade, já houve uma abertura dos cofres parcial. Quer dizer, o pessoal do Pronaf que vai fazer o custeio já pode retomar as operações de crédito, já foram autorizadas pelo Tesouro Nacional para o Pronaf. Nós estamos trabalhando duro aqui com o próprio MAPA e com outros órgãos do Ministério da Economia para reabrir o custeio para os demais produtores que a gente chama de empresariais, Pronamp e os demais, né? Então, mas a briga por recursos está complicada. E o que aconteceu e por que houve essa paralisação? Porque o aumento da taxa de juros fez o governo gastar mais do que se esperava com o Plano Safra e os recursos acabaram. Nós já fizemos um remanejamento para reabrir o custeio no Pronaf e estamos trabalhando diariamente para fazer outros remanejamentos e abrir o resto do custeio, pelo menos, para que os agricultores possam custear a safra de inverno. Secretário, há um prazo para isso? Nós estamos já no mês de março, as contratações de custeio para a safra de inverno estão com um prazo bem curto. O senhor acredita que em até 15 dias a gente pode ver a retomada dos empréstimos com juros controlados pelo Plano Safra para os agricultores brasileiros, para a Pronamp? Olha, eu acho que 15 dias seria otimismo demais, porque esses remanejamentos vão implicar em projetos de lei no Congresso. A maior parte deles não dá para fazer só por portaria aqui do Ministério da Economia. Então, eu diria que uma previsão otimista seria do começo para meados de abril. Mas não posso prometer que isso vai acontecer, porque depende de uma concertação com outros ministérios que teriam que abrir mão de recursos. Muito bem. Secretário, a gente está atentos, né, a todas essas dinâmicas que envolvem a guerra e que impactam aqui nas dinâmicas do agro brasileiro, mas sem perder o foco em questões que são muito essenciais aqui para as nossas rotinas, né? Como, por exemplo, o acesso a crédito para o custeio da safra, a previsão de taxa de juros para o Plano Safra e também o socorro aos atingidos pela seca que foi severa no centro-sul do Brasil. Essa é uma pergunta que veio da nossa audiência e eu vou pedir licença para o senhor para a gente colocar na tela. Vamos ver? Pergunta também da nossa audiência sobre prorrogação das dívidas ou abatimento pela seca no Rio Grande do Sul. A Gabriela Verdiguedini pergunta: como é que vai ficar essa situação? Já temos uma data para o anúncio dessas medidas? Vai prorrogar? Vai abonar essa dívida ou ela vai ficar de qual situação? A hipótese que nós estamos trabalhando e que deve sair em breve, também não posso marcar data, porque depende, isso é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, da ministra Tereza Cristina e da equipe dela. Nós estamos trabalhando como auxiliares, mas a hipótese com a qual nós trabalhamos é com o rebate. Vai ser um rebate substantivo, um rebate forte nas prestações vencidas ou vincendas do crédito de custeio de investimento. Então, secretário, o rebate é um desconto na parcela devida? Explica para a nossa audiência. E significativo quer dizer acima de 60%? De quanto? Eu não posso adiantar números, mas vai ser
substantivo, e o rebate é exatamente isso. É uma prerrogativa que a lei da subvenção nos delega de poder fazer isso por decreto. Então, esse vai sair mais rápido. Mas, mais uma vez, essa é uma iniciativa do mapa que nós estamos simplesmente auxiliando o mapa na construção dessa alternativa que está sendo construída pela ministra Tereza Cristina e pela sua equipe. O senhor tem alguma expectativa, desculpa insistir nesse ponto, mas em relação a datas? E por que está tão atrasado? Eu lembro da comitiva do governo em janeiro, verificando as perdas de safra. Nós estamos em março e os agricultores estão tão ansiosos. Afinal de contas, se eles não tiverem esse desconto nas parcelas e ficarem adimplentes, eles não conseguem nem contratar o crédito para semear essa safra de inverno. Eu sei que o senhor sabe disso, mas eu gostaria de entender as razões que estão gerando esta demora e qual é o prazo que o senhor trabalha para a divulgação oficial das medidas. Essa demora está sendo ocasionada porque, no caso do rebate, a Constituição nos permite pleitear um crédito extraordinário. Mas o crédito extraordinário ele é uma coisa muito delicada, porque não pode ser pedido de qualquer jeito. Então, a gente tem que fundamentar juridicamente. Então, tem várias áreas jurídicas trabalhando nisso. A área jurídica, a Conjur do Mapa, a nossa PGFN e a área jurídica da própria Casa Civil. Está havendo uma harmonização para que essa medida seja robusta e que não possa haver depois contestação desse crédito extraordinário. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado e envolvendo diversas procuradorias, e aí realmente toma mais tempo. Mas já está para sair, não vou fixar prazo, desculpe, se você me perdoa, mas eu não vou fixar prazo, porque isso está na competência da ministra Tereza Cristina, ela que vai anunciar. Muito bem, nós temos então expectativas em relação a prazo, em relação a volume de recursos, afinal de contas as dívidas aí dos agricultores são bilionárias em função da seca, e o senhor já nos adiantou algumas informações. Para encerrar, secretário, como o cenário de guerra e aqui de discussões envolvendo o custo da energia com o petróleo subindo, commodities agrícolas lá no alto, fertilizantes escassos, como toda essa conjuntura vai impactar no Plano Safra? A gente pode concluir neste momento que as taxas de juros deverão ter 2 dígitos, a Selic está em 10,75% e há quem diga que com a guerra ela pode ir a 13% até o final do ano. Como é o cenário base que os senhores estão trabalhando nessa montagem do Plano Safra que já começou? Olha, eu não sei quanto é que vai estar a Selic, não posso inclusive comentar sobre isso, é prerrogativa do Banco Central. O que eu posso adiantar para os nossos espectadores e ouvintes é que as taxas de juros do Plano Safra deverão ter um aumento relativamente proporcional ao aumento da Selic. Nós vamos levar em consideração que os custos de produção aumentaram significativamente, isso vai entrar na discussão, já entrou na discussão do Plano Safra, então isso é um ponto importante. E agora as taxas de juros serão mais elevadas, isso vai fazer o dinheiro do Plano Safra render mais também. Muito bem. Secretário, quero agradecer demais pela sua presença, colocando aqui um olhar bastante importante sobre temas que não foram esquecidos por nós aqui no Hora H do Agro, na Jovem Pan. Estamos atentos ao cenário internacional, mas sem perder de vista essas questões domésticas tão importantes. Quero agradecer demais e dizer para você voltar sempre, é muito bem-vindo. Voltarei sempre que for convidado, gostei muito de participar. Muito obrigada. Agradecemos então a Rogério Boeri, subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia. Volte sempre, obrigada. E agora uma pausa nas análises para a estreia da série Agricultor Todo Dia aqui no Hora H do Agro. A partir de hoje você vai conhecer histórias de gente que faz o agronegócio brasileiro um dos setores mais potentes da economia brasileira. Eu fui convidada pela Ihara para viajar pelo Brasil e viver um dia como agricultora. Uma experiência incrível que eu divido a partir de agora com vocês. No primeiro episódio, meu destino foi Campos Novos, Santa Catarina. Vamos ver?
Chegamos em Santa Catarina, bandeira do Brasil por todo lugar. E aqui na propriedade da família Quioca não é diferente. São 7 da manhã, as máquinas já estão começando o dia e a gente vai iniciar também. E aí, Lucas, tudo bem? Prazer em estar na sua casa. Qual é a tua relação com a terra? Vocês têm uma questão mais manual? Hoje você é um homem mais de negócios? De uns 4, 5 anos pra cá, demanda muito hoje eu ficar mais na parte do negócio, mais o fora da porteira, né? Porque hoje a agricultura está muito dinâmica. Quando eu me formei, peguei 3 estiagens aqui. E foi difícil. 3 anos sem conseguir honrar as contas, prorrogando conta. Então isso aí foi uma escola para mim que eu disse, se eu vou querer continuar nesse negócio, eu vou ter que me profissionalizar. Por que você tomou essa decisão de dedicar mais tempo aos estudos? A demanda exigiu que eu estudasse mais para tentar errar menos e quando errar, tentar saber o porquê que errou, se corrigir para não voltar a fazer os mesmos erros e não seguir só a intuição, seguir mais nos dados, olhar números, olhar demanda, compra, para tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Isso é fruto do quê? De experiência? É de bastante sofrimento e experiência. Aqui nós estamos colhendo, né, Kelly? E as plantadeiras já estão atrás aqui, já vindo fechando. Agora vamos lá no plantio. Já está chegando junto aqui para nós fechar a área. Vamos trocar? Passa o bastão. Primeiras damas, então. Obrigada. É impressionante, né? O nível de tecnologia que tem em cada uma dessas máquinas. Como que era no passado? Você chegou a semear sem toda essa tecnologia? Sim. Teria que ter uma pessoa lá atrás para auxiliar, para ver se está caindo semente ou não. Teria que descer no chão, contar as sementes. E a sua expectativa para o futuro é qual? Existem tratores plantando sozinho, né? Autônomos. É autônomo. Porque hoje o papel do homem aqui dentro qual é? Monitorar. O agricultor está muito eficiente. A tecnologia no campo hoje não perde para nenhum tipo de setor no Brasil. O produtor está preocupado em produzir sem desmatar, sem agredir as nascentes, porque a gente depende dela, né? O plantio direto é um exemplo disso. Pega hoje, nós fizemos introdução de 4, 5 culturas ao mesmo tempo para uma reciclar potássio, outra recicla enxofre, outra vai puxar fósforo, coisa que não fazia 5, 10 anos atrás. Esse é um residual muito importante para a próxima safra, né? Com certeza. Está alimentando os solos, botando matéria orgânica. Quanto mais incremento de raiz, mais teremos matéria orgânica, né? E tentar fazer o sistema se renovar, né? Dou o brinde ao meu pai, né, minha mãe, que me deram toda a educação possível, que depositaram confiança em mim também, né? Eu, com 22 anos, meu pai deu carta branca para fazer do jeito que eu queria. Então, isso aí não é qualquer família que acontece isso. Ele ama o que faz e isso me deixa muito feliz. E além de filho, ele é um grande amigo meu. Sem uma família, sem um embasamento familiar, você não consegue chegar a lugar nenhum. O negócio é sempre ter fé, né, Kelly? Então, com a fé, a gente sempre faz uma oração, sempre. E quem é que puxa a oração? A Betina podia ser, Betina? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Aqui tem de tudo de bom. Tem progresso, tem amizade, tem clima favorável. E o senhor está vendo as suas netinhas já dizendo que vão ser agrônomas. Para uma sucessão na fazenda, uma sucessão na família, que dê continuidade àquilo que o avô delas começou há 46 anos atrás. O agricultor é uma raça diferenciada, né? Eu quero ficar por isso aqui por 100 anos. Porque quem faz com amor faz bem feito. A fazenda não pode parar. E a gente viu esse conceito, essa dinâmica toda aqui. Fazer aquela safra de soja, só a safra do milho. Então, nós temos que tentar otimizar mais. A terra está muito cara, o arrendamento está caro. Então, nós temos que fazer esse negócio rodar. Tudo ao mesmo tempo, conectado e de uma forma muito dinâmica. Eles estão muito unidos numa mesma sincronia. Muito bacana, né? Semana que vem
Tem mais agrodestinos aqui no Hora H do Agro. E o nosso tema são os fertilizantes e as alternativas num momento como esse, que é de escassez de produto no mundo todo e de preços altos. Para tratar destas alternativas, nós vamos receber um pesquisador da Embrapa Solos, José Carlos Polidoro, que está conosco. Seja muito bem-vindo. É um prazer aqui, em nome da Embrapa, estar com vocês e poder falar um pouco sobre esse tema tão importante, que são os fertilizantes para o Brasil. Muito obrigada. Nesse momento que há um cenário de altos custos e de escassez, quais são as principais alternativas recomendadas pela Embrapa que sejam viáveis, tanto do ponto de vista agronômico quanto econômico? Bom, a primeira delas é que não importa de onde vem o fertilizante, principalmente nesse momento que ele está com os preços tão elevados, o agricultor precisa usá-lo da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Só para exemplificar, hoje nas lavouras de todo o Brasil, em média, 40% dos fertilizantes que são aplicados, né, no solo brasileiro, eles são perdidos de alguma forma. Né? E isso pode ser melhorado por meio de boas práticas agrícolas. Não custa um centavo. É simplesmente conhecimento e tecnologia que já estão disponíveis, muitas delas, felizmente, desenvolvidas pela Embrapa, que o agricultor deve aplicar para que ele aumente a eficiência daquele fertilizante, diminuindo as perdas. Obviamente, os fertilizantes vão pesar menos no custo de produção. No momento como esse, é fundamental. Né? E é por isso que a Embrapa e instituições parceiras, a pedido da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e da Presidência da República, que está em vias de de instituir o Plano Nacional de Fertilizantes, nós vamos começar em abril uma caravana, chamada Caravana Embrapa Fert Brasil, que vai percorrer o Brasil inteiro, nossa multidão de especialistas, né, para poder fazer, junto com os produtores rurais, os técnicos, essa mobilização para que nós aumentemos em pelo menos 10%, ou seja, vamos parar de perder 40%, vamos perder aí pelo menos 30% ou menos dos fertilizantes que nós aplicamos, amenizando esse problema da crise. Essa é uma primeira coisa fundamental que deve ser feita. Né? Tem também fertilizantes e tecnologias nacionais que já vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos, né? E que, por conta dos fertilizantes serem um commodity internacional e barato, elas não eram muito bem, não eram interessantes, né, para o mercado. Nos últimos tempos, somente agora, essas cadeias emergentes que nós chamamos, elas tornam-se muito viáveis. Quem são elas, né? São fertilizantes organominerais que são produzidos a partir de resíduos da agroindústria, por exemplo. E são tão eficientes quanto os fertilizantes importados. Bioinsumos, né? A soja, por exemplo, né? Ela deveria usar 8 milhões de toneladas de ureia se não tivéssemos uma bactéria, né, que está lá nas raízes da soja, que nós aplicamos essa bactéria, e ela fixa o nitrogênio do ar. E a nossa soja não usa fertilizante nitrogenado. Então, nós temos alternativas que estão aí agora, mais que nunca, em evidência para os produtores. Muito bem, essas são algumas alternativas, né? Os organominerais, os bioinsumos. Ainda o senhor falou sobre esta caravana da Embrapa que vai partir em rumo a diferentes regiões no país para tentar também instruir mais produtores a diminuir desperdício, usar as novas tecnologias, e são alternativas para enfrentar um momento de escassez dos fertilizantes de altos custos. A gente recebeu uma pergunta da audiência, eu vou pedir para a nossa produção colocar e a gente vai ver agora, olha só. A pergunta que veio da audiência, ela diz assim: existe uma solução para a safra verão caso não consigamos importar fertilizantes da Rússia? Wagner Gomes. Essa é uma situação praticamente real, né, que a gente está observando. Exato. A partir desta semana. Quais são as soluções, aquelas de bolso que o produtor já pode aplicar diante deste cenário? Bom, nós podemos... Bom, primeiramente, o governo brasileiro, junto com os empresários, né, do setor, estão buscando alternativas à Rússia. Por exemplo, na próxima semana, a ministra da Agricultura vai ao Canadá, né, porque a Rússia
ela é um grande fornecedor de potássio no Brasil, mas ela não é responsável nem por 10% de todo o fertilizante produzido no mundo, né? Então, o Brasil está buscando novos fornecedores. Isso é fundamental e é possível para que a gente, na próxima safra de verão, porque nesta agora, na segunda safra, nós já compramos o fertilizante, né? Não tem nenhum risco de falta. Mas na próxima safra de verão, certamente nós vamos trazer, mesmo com a continuidade dessa guerra, né, novas alternativas, novos fornecedores. Mas o agricultor pode, como eu coloquei, né, lançar mão dessas tecnologias, dessas alternativas que a caravana vai levar para o campo, para que ele possa sair dessa situação de uma possível falta, né? Como eu disse, os bioinsumos são alternativas muito importantes, porque o agricultor brasileiro fez uma poupança, né, em nutrientes no solo, adubando todo ano muito bem, né? A maioria dos produtores. Então ele tem lá bastante fósforo, tem bastante potássio, né? E ele pode lançar mão desses bioinsumos para que eles possam ser mais eficientemente usados no momento de crise, né? No momento de falta. Como eu coloquei, os fertilizantes organominerais, nós temos mais de 200 fábricas de fertilizantes organominerais espalhadas para o Brasil. Elas são de pequeno e médio porte. Tá certo. Mas é também uma alternativa, né? Mas o mais importante mesmo é o produtor não esquecer de fazer análise de solo, não esquecer de consultar o especialista, não deixar que nesse momento essa precisão na agricultura deixe de ser feita. A recomendação que nós mais damos é essa nesse momento. Muito bem, obrigada, Zé Carlos. Eu vou introduzir nesse nosso bate-papo aqui o produtor rural e presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Daqui a pouquinho, na verdade, acabei de receber a informação, então eu volto com essa visão do agricultor a seguir. Neste momento, nós vamos chamar mais uma pergunta da audiência. Vamos ver? A pergunta é do Alexandre Tex. Organominerais seriam uma boa alternativa para a otimização dos fertilizantes? O senhor já falou sobre eles, né, pesquisadora José Carlos? Diga para a gente, nesse momento a gente vai ter esses organominerais à disposição no mercado? Quais são os custos deles? É possível aderir em grande escala? Bom, essa é a questão. Hoje nós temos uma produção de organominerais no Brasil que beira 2 milhões de toneladas, né? No universo de 40 milhões de toneladas que o Brasil demanda, ainda não é suficiente, não é? Mas em alguns estados que a indústria de fertilizante já está instalada, normalmente no centro-sul do Brasil, certamente já são encontrados esses produtos. A produção nacional tem aumentado fortemente. Eu tenho notícias que as indústrias de organominerais, por essa oportunidade, estão ampliando suas capacidades instaladas e sim, existem fertilizantes organominerais disponíveis no mercado. Muito bem. Nesse momento, então, o agricultor tem essa alternativa e os bioinsumos que o senhor estava falando. Quais são os resultados que você já tem observado? E, para finalizar essa conversa, o senhor acredita que a gente vai ter um cenário muito desafiador ou com as ferramentas que temos aqui internamente vai ser possível suprir essa escassez de fertilizantes? Bom, os bioinsumos, como eu dei o exemplo do sucesso da soja, né? Nós temos uma grande economia por conta da soja não precisar de usar nitrogênio no seu cultivo, nitrogênio fertilizante, né, mineral. O outro exemplo que representa bem esse novo mercado de bioinsumos é um bioinsumo chamado Bioma Phos. Ele foi lançado recentemente para a Embrapa. Hoje, esse ano, as últimas notícias que nós temos é que ele está sendo já plantado em 3 milhões de hectares no Brasil. É uma escalada, essa tecnologia foi lançada há menos de 3 anos e ele consegue fazer com que o agricultor possa recuperar até 10% do fósforo que está retido no solo. Estaria perdido se não fosse esse bioinsumo. E ele está disponível, chama-se Bioma Phos. É um exemplo, existem vários outros produtos entrando no mercado, né, que são chamados inoculantes, que o produtor pode procurar. A gente recomenda que ele procure a própria Embrapa, né, acesse a nossa página
que lá nós temos essas tecnologias, que ele procure principalmente o engenheiro agrônomo que está mais próximo dele e cobre dele. Olha, eu quero tentar usar bioinsumos, eu quero ter acesso a essa tecnologia que certamente ele vai encontrar no mercado brasileiro. Ainda crescendo, né, mas é possível sim, nesse momento, principalmente, lançar mão disso. José Carlos, muito obrigada por enquanto. Agora sim, acredito que temos Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, um agricultor que está aí sentindo na pele os efeitos de todo o noticiário, apontando para um cenário de escassez de fertilizantes para a safra de verão e está sentindo no bolso a alta de custos, né? Galvão, seja muito bem-vindo. Primeiramente, a minha pergunta para você é: como você recebe a informação de escassez de fertilizantes para a safra verão de soja e em que grau isso te preocupa? E realmente essa situação deixa a gente preocupado e muito preocupado. Por mais que a gente tenha um estoque para essa safra que está no campo, o produtor já tem ela, para a safra de inverno também nós temos esse fertilizante, e uma parte do que vai se usar mais lá na frente, da soja também, a gente já tem uma parte disso aí. Agora, o que preocupa muito justamente, Kelly, também porque esses embargos que estão sendo feitos, essa falta da vinda do próprio fertilizante, todo mundo querendo culpar a Rússia por conta disso, e nós sabemos que, na verdade, não é a Rússia que está deixando de carregar o fertilizante aí para o mundo todo, e sim os embargos já feitos pela Bielorrússia, já desde o ano passado, dificultando aí por problemas geopolíticos, agora embargaram a Rússia, e, na verdade, o nosso fertilizante pode não vir chegar. Acredito ainda que essa guerra não deva durar muito tempo, com certeza absoluta disso, e vinha se resolver. Agora, deixar muito claro, onde eu falei em toda a mídia hoje brasileira também, que não é a Rússia que está embargando o fertilizante. Se existir falta de alimento por falta de fertilizante, principalmente o Brasil, que é fundamental, nossos solos são mais pobres, tem que se culpar quem de fato é o culpado, ou seja, meia dúzia de países que fazem parte da OTAN e não estão pensando na população mundial por conta do alimento. Mas a gente espera claramente que isso venha realmente se resolver, se tire esse impasse e que não se fique com esse embargo. Que a guerra pode parar daqui a pouco, continuar com o embargo do carregamento, aí, principalmente do potássio. Nós acreditamos também que nessa viagem da ministra ao Canadá consiga aumentar um pouco também esse fertilizante. Agora, sabemos também, como ouvi um pouco do comentário, que nós temos uma poupança boa no solo. O brasileiro, mesmo as áreas velhas, essas áreas que a gente está implantando há muito tempo, como nós já estávamos fazendo uma campanha pela própria Saprosoja, para o produtor usar menos fertilizante e ocupar aquela poupança do solo, inclusive para poder abaixar o valor, porque esse preço absurdo já subiu tudo, foi no ano passado, do início do ano passado até o final do ano, chegando a aumentar 300% em dólar. Qual é a justificativa? Então, o brasileiro agora, nós produtores rurais, podemos sim usar 50% do fertilizante normal, usar essa poupança que nós temos no solo, vai equilibrar o preço e também a falta, porque nós não podemos trabalhar com zero. O zero, sim, pode comprometer 30%, 40% da nossa safra, mas com 50% do fertilizante que nós usamos normalmente, a gente pode fazer uma safra igual ou até melhor de repente, porque sabe-se que a safra desse ano se comprometeu pelo clima. E esse adubo está lá na terra, ele não sumiu de lá, principalmente o potássio e o fósforo. Galvão, você disse que uma parte do adubo da safra de verão já está em casa. Você está falando sobre os agricultores de Mato Grosso ou agricultores do Brasil, já que você é o presidente da ProSoja Brasil? E o segundo aspecto que eu gostaria de saber é quanto que você acha que desse adubo do verão já está em casa, já está no Brasil? E se muitos agricultores vão aderir a organominerais ou a adubos biológicos? Em termos de volume, ter falado de número é difícil a gente poder precisar. Mas agora, bem recente, na nossa região lá de Sinop, tinha empresa oferecendo adubo de soja para entregar agora. Quer dizer que foi uma sobra da safra passada, não conseguiram vender tudo, que foi feito compras a maior, porque você estava numa boa relação, num bom momento fertilizante com a soja no final de 2020, início de 2022, o produtor também comprou a mais. E acabou colocando isso no solo, então jogou mais poupança. E já próprio declarado aí pelas empresas
que eles têm uma parte desse fertilizante para a próxima safra, falando para a safra de verão. Então, se o produtor usar em média 50%, como era a nossa campanha, para poder forçar a baixa do fertilizante, eu acredito que não vai se comprometer tão grande. Porque esses outros países aí vão conseguir fornecer, se usar 50%, a falta que faria o potássio da Rússia com o potássio da Bielorrússia. Nós esperamos que eles tirem esse embargo, pensem na população a nível do mundo e deixem nós produzir o normal. Nós estamos falando aqui de alimentação humana, Kelly. Estamos falando de guerra, a guerra já mata, mas a fome pode matar muito mais. Muito bem, Galvão, obrigada pelas colocações. Eu vou pedir a opinião do pesquisador da Embrapa, José Carlos. O Galvão, enquanto agricultor e presidente da ProSoja Brasil, falou de uma redução no uso de fertilizantes de até 50%. Os estudos que você acompanha mostram uma perda de potencial produtivo importante ou aquele adubo o solo que está bem adubado das últimas safras compensa essa redução? Dá para reduzir 50% do adubo agronomicamente falando, de acordo com as suas pesquisas? Por uma safra, como o Galvão colocou, num momento desse de crise, de dificuldades, com certeza. Né? Nós não combinamos, né, Galvão? Mas técnica é técnica, conhecimento é conhecimento, não tem local nem versão. É possível sim, por isso que eu falei para você, Kelly, que nós vamos com a caravana fazer isso aí, tá vendo como que dá certo? A gente aumentar a eficiência no campo e considerando o clima vindo bem, certamente nós vamos conseguir ter uma boa safra. Nós não podemos ter 2, 3 anos adubando com 50%, como diz o Galvão, porque senão nós vamos consumir a poupança que nós construímos de forma bastante árdua, né, Galvão? Investido muito. Mas certamente, nós podemos sim. Obrigada, José Carlos. Galvão, para a gente encerrar, qual é o recado que você dá para o agricultor brasileiro que assiste o Hora H do Agro e que está muito impactado pelo noticiário, apontando para a escassez de fertilizantes? Você tem 2 minutinhos, por favor. Como sempre, Kelly, os 2 C, né? A cautela e a canja de galinha. Agora não é hora de desespero, a gente vê a mídia comentar muito, faz uns comentaristas aí, faz uns comentários que é absurdo, ridículo. Eu acho que nós temos muito tempo até o plantio da próxima safra. Nós temos essa poupança no solo aí, como o José Carlos também comentou, a gente sabe disso. Anos bons a gente coloca um tanto mais de fertilizante, anos mais fracos a gente coloca um pouco menos, mas uma safra é garantido de soja, deixar claro, de soja no caso, aonde tanto o potássio como o próprio fósforo, ele permanece no solo. Agora, o que pode complicar para nós, numa próxima safra, no caso de milho, que são panículas, que é um nitrogenado. Esse não tem jeito, esse tem que se colocar todo ano, porque esse não acumula no solo. Então, para a soja, não veio assim grande problema, que vem dos outros países. Agora, a única coisa mais, se perdurar essa situação, seria o nitrogenado mais propriamente para o milho, para o algodão, para o arroz, para o trigo, que são as panículas e o próprio algodão que usa bastante, não é panícula, mas ele usa bastante, Kelly. Então, cautela nesse momento, sem afobação, e tudo vai se resolver sim. Muito obrigada, Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, agricultor, trazendo aqui um relato e sugerindo cautela à nossa audiência. Passo a palavra a você, José Carlos, para sua consideração final. Você também tem 1 minutinho, 2. Bom, eu vou trazer a mensagem da caravana Embrapa. Vamos nos mobilizar. Estamos aqui 2 representantes aí, né, Galvão, do que nós fazemos de sucesso no agro. Nossa agricultura é baseada em ciência, e com a ciência que nós vamos superar essa crise. Muito obrigada, José Carlos, pesquisador da Embrapa Solos, pela presença. Muito obrigada, Antônio Galvão, agricultor, presidente da ProSoja Brasil. Foi um prazer tê-los conosco. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E a gente segue em frente a cada nova semana, trazendo mais elementos para análises aqui no Hora H do Agro. Agora você fica com um recadinho. Olá, agricultor. Tenho uma boa notícia para você. Vem aí a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras agrícolas do mundo, que vai acontecer de 7 a 11 de março. E sabe quem já é presença confirmada lá? A Ihara, com o portfólio para soja e milho. A Ihara vai levar um pouco da cultura japonesa para a Expo Direto. E você poderá visitar um castelo samurai
totalmente tecnológico e conhecer também soluções inovadoras que vão te surpreender. Eu, Kellen Severo, estarei lá com vocês no dia 9 de março, trazendo uma programação especial repleta de informação para sua rotina no campo. Então, anote na agenda e aproveite a Expo Direto de 7 a 11 de março, na cidade de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, ou garanta a participação através dos canais digitais da Ihara nas redes sociais e no YouTube. Para conferir o portfólio da Ihara, basta apontar o celular para o QR Code aqui na tela. Na hora H da proteção do cultivo, é Ihara. Pode confiar. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.